Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Meteorologia Básica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os ventos. Então a atmosfera ela se movimenta em resposta a diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas, e a causa principal do aparecimento dessas pressões diferentes é a radiação solar, que ela não é constante do nosso planeta, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, principalmente na aula de radiação solar. Então, pela posição relativa entre a Terra e o Sol, a declinação solar, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial, em relação aos polos, a gente tem uma diferença aí muito grande. Essa diferença de energia, ela gera diferenças de pressão, superfícies mais aquecidas nas regiões intertropicais aí, geram essas diferenças de pressão que ocasionam esses movimentos aí da atmosfera. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, então vamos adiante. Então pessoal, o vento é o ar em movimento horizontal, esse deslocamento de ar na horizontal e também na vertical, eles são originados de gradiente de pressão. Então, normalmente esses deslocamentos de parcelas de ar acontecem das regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Então, essas diferenças de pressão em superfície, em regiões distintas, que vão ocasionar o vento, que é o ar em movimento horizontal em relação à superfície. Tá? Além dessa força de gradiente de pressão, existe uma força que a gente chama de força de atrito, que influencia na superfície, e a força de Coriolis, que também condicionam não só a direção, mas a velocidade do vento. Então, o vento ele é consequência de uma série de forças aí que vão atuar nesses movimentos aí da atmosfera, no sentido horizontal. A velocidade e a direção dos ventos elas são determinadas em termos espaciais e temporais, e estão relacionados com o balanço de energia na superfície da Terra, que é o que vai causar essas variações no campo de pressão atmosférica, gerando aí ventos. Tá? Então, essas diferenças de pressão, conforme a gente já viu até na aula de pressão atmosférica, elas geram essas diferenças de pressão. Então, se a gente traçar as isobras dos locais, a gente tem regiões com a mesma pressão. Então a gente forma regiões aqui com a mesma pressão, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura aqui no canto superior direito. Então o movimento da atmosfera, a origem do vento é devido às diferenças dessas propriedades térmicas e radioativas que geram diferenças na pressão, e obviamente isso, essas diferenças, elas estão relacionadas aí o próprio local, ou seja, a continentalidade, a maritimidade, a latitude, a altitude, a amplitude térmica do local, Então o vento ele é uma grandeza vetorial, então ele pode ser representado por um vetor, que é o que a gente tem aqui, esse exemplo no canto inferior direito. Então ele possui módulo, sentido e direção. Então as componentes do vento são denominadas de vento zonal, o escoamento da direção, e também o sentido e a direção, tá? Então o vento é uma grandeza vetorial. Em relação à influência do atrito com a superfície, ela sempre se dá no sentido contrário da velocidade. Então
quanto mais próximo, né, nós estamos aqui da superfície, né, maior a influência do atrito. Então a tendência, né, é que o vento próximo à superfície, né, se você tivesse aquele limiar, né, entre a superfície, né, e a atmosfera, né, a tendência é que esse vento tenha velocidade igual a zero. Né, e à medida que você vai subindo na atmosfera, né, esse gradiente Z aqui, né, você vai tendo menos influência desse relevo, né, então o vento tende a adquirir uma velocidade maior, né, em altitude. Então isso aí é devido à ausência, né, em grandes altitudes, ou a menor influência, né, da superfície. Né? Então esse fenômeno aqui é o que a gente chama de rugosidade do terreno. Né? A influência da rugosidade do terreno ela é menor, né, em grandes altitudes. Tá? Então esse gradiente, né, de pressão atmosférica, né, que o aquecimento ocorre em locais, o diferente aquecimento, né, que ocorre em locais, né, da superfície terrestre, né, na atmosfera, geram diferentes pressões atmosféricas. E o gradiente horizontal da pressão, né, que é representado pela letra G maiúscula, indica a taxa de crescimento da pressão atmosférica. Né? Então, a variação da pressão atmosférica, né, que é esse delta P maiúsculo aqui, né, é o que representa, né, esse crescimento da pressão atmosférica de um lugar por unidade de distância horizontal, né, que é representado por esse delta X, né, dessa equação aqui. Então, o gradiente de pressão, né, basicamente vai ser determinado pela diferença de pressão, né, esse delta P, pela diferença de unidade de distância, né, horizontal. Tá? Então, o gradiente horizontal de pressão, né, que é representado pela letra G, exerce uma força horizontal, né, no sentido horizontal, né, F no sentido contrário, né, fazendo com que o ar se desloque horizontalmente das zonas de maiores pressão para as zonas de menores pressão. Então a tendência dele é um equilíbrio, né, é se igualar. Né? Então se a gente olhar, né, esse desenho aqui, né, do canto inferior direito, né, a gente tem um centro de alta pressão aqui, né, representado por essa letra H, né, e a gente tem, né, o deslocamento do vento, né, no sentido de sair dessa zona de alta pressão. Né, então ele se desloca da zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Lembrando que a gente tem as isobras aqui, que são regiões, né, com a mesma pressão, né, essas linhas, né, que são denominadas isobras, elas delimitam áreas com a mesma pressão. Então, no entorno desse círculo aqui, a gente tem a mesma pressão, né, e essa pressão aqui ela vai diminuindo, né, à medida em que eu me afasto, né, dessa letra H aqui. Né, e a tendência do vento, né, ter deslocamento contrário, né, em relação ao sentido do H, né, sair da região de alta pressão e indo para a região de baixa pressão. Né, e esse deslocamento é tão mais rápido, né, quanto maior for, né, a diferença de pressão. Então repare aqui, né, que eu tenho linhas mais próximas uma das outras aqui nesse canto aqui, né, e isso faz com que o vento se desloque mais rapidamente devido à diferença, né, de pressão mais próximas umas das outras aqui, né, regiões, né, com maiores diferenças, né, no gradiente de pressão, tá? E o vento se desloca mais lentamente, né, quanto, né, maior for as áreas, né, com a mesma pressão, né, representado, né, nesse canto aqui dessa figura. Então, obviamente, né, a direção dos ventos é resultante dessa composição de forças, né, o gradiente de pressão, né, o atrito, né, que a gente conversou, né, a respeito do relevo, né, afeta, né, principalmente próximo à superfície, né, e também o que a gente chama de força de Coriolis, tá? A força de Coriolis, ela não é uma força propriamente dita, né, não no sentido, né, físico, né, muitos chamam de uma força, uma pseudo-força, né, ou uma força aparente, né, porque ela não tem, né, aquele sentido de força igual a massa vezes a aceleração. Né? Essa força de Coriolis é um efeito da rotação da Terra, né, que faz com que o deslocamento, né, de massas de ar, por exemplo, né, eles sofram, né, uma interferência, né, dessa rotação da Terra. Né? Então, se você imaginar, né,
esse pontinho preto, essa bolinha preta, ela vai andar, né, em uma linha reta, né, e vai atingir esse ponto vermelhinho, né? Só que com a rotação da Terra, né, ele nunca atinge esse ponto vermelhinho aqui, né? Então esse é o efeito, né? Esse deslocamento aqui, né, em termos de efeito, né, da rotação da Terra. Então ele faz, né, com que os ventos, né, o deslocamento das massas de ar tenham, né, diferentes características, né, no hemisfério sul, né, e no hemisfério norte, né. Então a força de Coriolis ela atua sobre o vento, desviando continuamente, né, a sua trajetória. No hemisfério sul sempre para a esquerda e no hemisfério norte para a direita. E ela é mais intensa, né, quanto mais você se desloca do Equador em relação aos polos, né. Então aqui, ó, nessas regiões polares, né, ela é bem mais ativa, né, é bem maior o efeito da força de Coriolis em relação aqui à região equatorial, tá? Então isso determina, né, regiões, né, com convergências de ventos, né, como a região equatorial aqui, né, e regiões de divergências, né, de movimentos atmosféricos, tá? Então essa força, né, apesar de ser, né, uma pseudo-força, né, uma força fictícia, né, ela tem uma relevância muito grande aí na direção do vento. O atrito, né, a força de atrito, né, que é uma força bastante que influencia bastante, né, no vento, né, ele aumenta à medida que a gente diminui a altura, né? Então mais próximo aqui da superfície, né, você tem um maior atrito, né? Ou seja, a rugosidade do terreno influencia muito mais, né, a direção e a velocidade do vento, né? A força de atrito ela serve, né, como uma barreira, né, como uma resistência aqui, né, à velocidade do vento. E quando você vai subindo na atmosfera, né, cada vez mais, né, a ação desse relevo aqui, né, vai ficando mais fraca, né, mais fragilizada, né? Então a força de atrito, né, que é representada pela letra A maiúscula, sempre vai agir na mesma direção, porém no sentido contrário à velocidade do vento, né, que é representado pela letra V maiúscula, né, de modo que ela vai diminuindo progressivamente, né, com a aproximação da superfície, tá bem? A velocidade do vento, né, ela expressa a distância percorrida pelo vento, né, em um determinado intervalo de tempo. Então é muito comum, né, a gente verificar, né, eventos, né, extremos aí de vento, né, através de velocidade, né, principalmente, né, em casos, né, mais extremos como os furacões, né, os tornados, né, que a gente olha a velocidade do vento, que é a distância que ele percorre no intervalo de tempo, né. Normalmente essa medida é feita, né, para fins meteorológicos a 10 metros de altura ou a 2 metros de altura, né, para fins agronômicos, né, e normalmente ela é expressa nas mesmas unidades, né, que a gente expressa a velocidade, né, metros por segundo ou quilômetros por hora, né, mas também é usual o newtons, né, uma unidade de medida aí bastante usual. E pessoal, o perfil de mudança, né, da velocidade do vento em relação à altitude, né, ele é um perfil, né, exponencial, né? Então se a gente olhar essa figura aqui do canto inferior esquerdo, né, no eixo Y tem a altura acima da superfície, né, desde zero, né, na superfície até 20 metros de altitude, né, e tem a velocidade do vento, né, em metros por segundo. Então quanto mais, né, eu me afasto da superfície, né, a velocidade do vento, né, tende, né, a aumentar de maneira exponencial, né? Então, se você fizer um experimento, né, colocar vários instrumentos para medir a velocidade do vento, né, em diferentes altitudes, né, a 1, a 2, 3, 5, 10, 20 metros de altitude, né, e você depois modelar, né, fizer uma equação para representar essa variação, né, essa equação ela vai representar uma forma exponencial, né, e os pontos vão estar distribuídos, né, em torno dessa curva aqui, né, os pontos observados, né. Então a velocidade do vento aumenta exponencialmente com a altura em função da redução do atrito, né. Então o ar ele se distancia da superfície, né, e tem menos atrito, né, fazendo com que a velocidade do ar ela seja maior quanto maior a altitude.
E essa relação, né, ela já foi, né, modelada, né, e a gente tem, né, uma equação que representa, né, essa variação, né, da velocidade do vento em relação à altitude, né? Então, se você, por exemplo, né, tem a velocidade do vento, né, a 10 metros de altitude, né, e quer saber a velocidade do vento a 2 metros de altitude, né, para uma aplicação agronômica, né, conforme a gente viu, né, você pode, né, estimar a velocidade do vento, né, no nível que você quer, né, através dessa relação. Velocidade 2 sobre velocidade 1 é igual ao nível 2 sobre o nível 1. Né? Aqui a velocidade, né, você tem uma medição, né, da velocidade em uma estação meteorológica e esse instrumento vai estar instalado, né, em um determinado nível, né, uma determinada altitude. Né? Então, se você tem, né, a velocidade, por exemplo, de 4 metros por segundo, né, a 10 metros de altitude, né, seria o Z2 aqui, o V1 vai ser igual a Z2 sobre Z1, que é o nível que você quer descobrir, né, 2, por exemplo, né, elevado a 1 sobre 7. Tá? Então, você tem essa relação aí, exponencial, né, que descreve, né, essa variação aqui da velocidade do vento em relação à altitude. Tá? Então, a gente tem, né, inclusive, essas relações aqui tabeladas, né, que facilitam um pouquinho, né, o cálculo, né, da velocidade de vento para diferentes níveis. Né? Então, basta você colocar, né, a velocidade observada em um determinado nível, né, V2 e Z2, dividido pela velocidade que você quer obter, né, e o ponto, né, em que você quer obter essa velocidade do vento, né, e elevar a 1/7. Tá? Então, é uma forma bem simples aí da gente transpor, né, uma informação, né, em um determinado nível para o outro. E uma outra característica interessante aí dos ventos, né, é a direção do vento. Né? A direção do vento é indicada pela direção onde o vento é proveniente, né? Ou seja, de onde ele vem. Né? E normalmente ele é representado, né, pelo sistema de coordenadas norte, sul, leste, oeste, né, e, né, os outros pontos aí cardeais, né, ou colaterais, né, chamados de rosa dos ventos. Né? Então, a rosa dos ventos ela auxilia, né, a determinação, né, da direção do vento, né, que é indicada, né, da onde o vento vem. Né? Então, a direção é expressa em termos de direção de onde ele vem, né, como também do azimuth, né, que é o ângulo, né, em que o vetor da direção forma com o norte geográfico local. Né? Então, um vento, por exemplo, um vento de sudeste, né, que estaria aqui, ó, nessa região aqui, ó, ele terá um ângulo variando entre 91 e 179 graus, né? Ou seja, pegando, né, essa região aqui, ó, de 90 graus até a região aqui de 180 graus, né? No sentido sudeste aqui, tá? 0, 90, né, 180, 270, né, e fechando aqui os 360 graus, tá? Então, esse aqui seria, né, o ângulo em termos de azimuth, né, em relação ao norte geográfico local, tá? E o que a gente chama de direção predominante do vento, né, é aquela que ocorre com maior frequência. Né? Então, cada localidade, né, do globo, né, durante o ano vai ter, né, direções preferenciais, né, do vento, né, aquelas que são mais observadas. Então, a gente vai olhar, né, aquela direção do vento, né, que tem uma maior frequência de observação para determinar, né, a direção predominante do vento. Né? Então, a posição do local em relação, né, aos centros de pressão atmosférica vão influenciar na direção predominante do vento. Né? Se você tem uma região, né, com centros de baixa pressão, né, normalmente eles vão receber ventos, né, de regiões adjacentes de alta pressão. Né? Também obstáculos naturais, né, junto ao solo. Obviamente, o relevo influencia, né, muito nisso daí. Né? Basta lembrar que a gente tem uma cordilheira dos Andes, né, aqui na América do Sul. Né? A gente tem relevos, né, um relevo bem complexo na região sudeste, né, com a Serra do Mar, e isso tudo vai influenciar, né, como obstáculos, né, ao vento, né, e isso obviamente vai modificar, né, a direção predominante do vento. Né?
em forma de relevo, né? Então, normalmente, né, na região norte aqui a gente tem ventos predominantes de nordeste e norte, na região nordeste ventos de leste e sudeste, na região centro-oeste ventos de nordeste e norte, na região sudeste de nordeste e sudoeste, né, no litoral, né, e de nordeste e leste no interior, né, aqui na região sudeste, e na região sul ventos de sudeste, leste e nordeste, tá? Então existe, né, uma diferença aí, né, na direção do vento de acordo com a região. Um detalhe aí bastante importante, né, para se chamar a atenção, né, é que o vento, né, ele vai ocorrer, né, simultaneamente em 3 escalas aí da meteorologia, né? A macroescala, né, nessa escala os ventos vão estar associados à circulação geral da atmosfera, né, sendo função dos gradientes de pressão, né? Em termos de mesoescala, né, os ventos vão ser oriundos da circulação geral, mas modificando, né, através do tempo e do espaço, pelo aquecimento diferenciado, né, e a consequente diferença de pressão entre continentes e oceanos, né, em grandes lagos, grandes rios, e regiões aí de terras, né, que circundam, né, esses grandes corpos hídricos aí, né? Então, no Brasil a gente tem a brisa terrestre, né, que normalmente ocorre à noite, brisa marítima durante o dia e assim por diante, né? Em microescala, né, é semelhante, né, ao processo de mesoescala, porém com uma menor magnitude, né, de ocorrência do fenômeno, né? Então esses exemplos são áreas ensolaradas e sombreadas, né, com objetos de diferentes coeficientes de absorção, de radiação solar, áreas irrigadas e não irrigadas, né, entre outros, tá? Então isso tudo vai influenciar aí na direção predominante do vento. Então, pessoal, a variação diária, né, da velocidade do vento, né, ela também, né, ocorre, né, de maneira proporcional ao balanço de radiação, né, em uma mesma área durante o dia, porém sofre influências aí também, né, com os outros fatores, né, que influenciam, né, nas propriedades do vento, né, que são, por exemplo, né, a influência do relevo, né, ou da rugosidade da superfície, né. Mas de maneira geral, né, a gente tem, né, com o início da noite uma velocidade do vento menor, né, e ao nascer do sol, né, o balanço de radiação passa de negativo para positivo, ocorre, né, um período de baixas velocidades do vento, né? Então a gente tem aqui durante a noite, né, baixas velocidades do vento, né, e essa velocidade vai aumentando, né, gradativamente, tendo seus valores máximos aqui em torno do meio-dia, né, e depois voltando a reduzir, né, no final da noite, tá? Lembrando, né, que isso tudo, né, todos esses aspectos aí da velocidade do vento tem influência, né, desses movimentos de massa de ar de regiões de alta pressão para baixa pressão e também da influência, né, de barreiras, né, orográficas, por exemplo, né, e da rugosidade do terreno. Então, num padrão diário, né, a gente teria as máximas velocidades do ar, né, aqui em torno do meio-dia, né, e as mínimas, né, durante a noite, tá? E aqui a gente tem, né, a velocidade do vento, né, em metros por segundo aqui no eixo Y, né? Então a gente tem a velocidade do vento no eixo Y e aqui as horas do dia, né? Desde do início do dia, né, até a metade do dia, 12 horas, né, até as 24 horas, em 3 níveis, né, 28 metros, 13 metros e 2 metros. Então repare que sempre, né, aqui nas menores altitudes a gente tem as menores velocidades, né? Aqui a 2 metros, né? A velocidade máxima aí seria, né, em torno aí de 3 metros por segundo, né? Enquanto que a 28 metros a velocidade máxima, né, chega aí, né, a ser superior a 5 metros por segundo, tá? E nessa região intermediária, né, 13 metros, ela é um pouquinho maior do que 4 metros por segundo, né, no ponto máximo aqui em torno do meio-dia, tá? No ponto mínimo, né, essa amplitude aqui, essa diferença se torna um pouquinho menor, né, mas ainda é evidente, né? Então essa seria a escala diária, né, da velocidade do vento em função das horas. Então esse padrão, né, diário de massa de ar, né, se desloca lentamente, né, ou está estacionário sobre o local.
Caso o local esteja sob influência de uma massa de ar com considerável velocidade de deslocamento, né, o curso de ar é definido pela posição do local em relação ao centro de massa de ar. Então, à medida em que o centro se aproxima do local, né, a velocidade do vento diminui, ocorrendo calmaria, né, quando o centro de massa de ar passa pelo local. Já a variação anual, né, do vento, né, em termos de velocidade, né, nesse gráficozinho aqui a gente tem dois locais, né, Rio de Janeiro, né, essa linha aqui de cima, e Ribeirão Preto, né, uma cidade no interior de São Paulo, nessa linha de baixo. No eixo Y a gente tem a velocidade do vento e no eixo X, né, a gente tem os meses do ano. A gente repara que sempre, né, a velocidade do vento nessas regiões é maior, né, aqui na primavera, né, a partir de setembro aqui, ó, ela atinge os seus picos, né, e que vai até aí mais ou menos novembro, né, e depois ela tende a reduzir, né, diminuir, né, até o valor mínimo aqui que ocorre em janeiro, né, depois em março volta a subir um pouquinho, mas depois cai, né, para ter um novo pico, né, aqui durante a primavera, né. Então, para cada local do planeta, né, o comportamento anual do vento, né, em termos de velocidade, né, é próprio de cada localidade, né, porque essas localidades vão, né, ter, além do domínio, né, de centros de baixa pressão existentes, né, para o sudeste do Brasil, a velocidade média dos ventos atinge os valores máximos de primavera, né, além desses centros de baixa e alta pressão existentes, né, outros fatores vão influenciar aí, nessa velocidade do vento, né, como a rugosidade do terreno, por exemplo, a própria latitude, né, que vão influenciar aí também na força de Coriolis, né, no efeito da força de Coriolis, que é bem maior, né, à medida que você se afasta aí do Equador, né. No Rio, né, os máximos, né, ocorrem em novembro, né, e os mínimos em junho, né, e as velocidades médias mensais situam-se entre 2,7 e 3,9 metros por segundo, né, e a média anual é de 3,2, tá? Então, essa aqui, né, são essas estatísticas aqui, né, essas aproximações aqui são feitas, né, através de observações, né, de pelo menos 30 anos, né, no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem, né, a variação anual, né, em todo o planeta, né. Aqui a gente tem a variação da pressão, né, e também, né, a consequência, né, dessas variações de pressão, né, a gente tem a direção, né, dos ventos representados por esses vetores aqui, né. Então a gente viu, né, na aula anterior, né, essa variação da pressão atmosférica aqui, né, durante o globo, né. A gente viu, né, a formação, né, de maiores pressões, né, que são essas cores, né, mais próximas aqui do laranja, né, laranja, amarelo, né, essas cores mais neutras aqui, né, do bege, do branco, são pressões intermediárias, e essas cores mais azuladas, né, o azul mais escuro, maiores pressões, né. Então reparem, né, que sempre dessas regiões aqui polares aqui, né, o vento ele tem uma direção, né, no sentido, né, a região de baixas pressões, né. Então olha só, né, a formação, né, dessas regiões de baixa pressão aqui, né, de alta pressão, desculpa, aqui nessa região do Atlântico Sul, por exemplo, né, e como ela modifica, né, os padrões do vento, né, tanto a velocidade do vento, né, como também, né, a direção, né, e elas atingem aqui, né, essa região sudeste do Brasil, né. Normalmente essas altas pressões formadas aqui no Atlântico Sul, aqui, ó, elas ocorrem, né, no inverno, né, essas altas pressões aqui. E aqui no Pacífico Sul também ocorre o mesmo, né? Olha, reparem a magnitude, né, dos vetores aqui, que elas aumentam, né, quando a pressão, né, aumenta aqui no oceano aqui. No hemisfério norte ocorre a mesma coisa, né? Com o aumento da pressão aqui, né, você tem um aumento, né, desses módulos aí, né, dessas características do vento, né, relacionadas à velocidade, né, e à direção. Tá? Então essa aqui seria a variação anual, né, da velocidade, né, e direção do vento, né. Repare aqui também, ó, a influência do continente, né, aqui no Oceano Índico, ó, para a velocidade, né, e direção do vento, né, ó, eles mudam o sentido ao longo do ano, ó. Isso provoca, né, regiões de baixa
pressão aqui no sul aqui da Ásia, né? Então é muito interessante, né, esse tipo de abordagem aqui, né, para conhecimento, né, da circulação geral da atmosfera. Então, né, eu acho que a gente já falou nisso, né, mas vale relembrar. O vento ocorre simultaneamente nas 3 escalas, né, na mesoescala, né, na macroescala, né, os ventos estão associados à circulação geral da atmosfera, né, sendo função dos gradientes de pressão, né, entre regiões tropicais, né, tropical no Equador, né, a gente vai ter uma predominância aí, né, dos ventos alísios, né, de nordeste, né, no hemisfério norte, e de sudeste no hemisfério sul, né. Em mesoescala, né, a gente tem os contrastes nas interfaces entre o continente e o oceano, né, que são relativos aí a influência de oceanos, grandes lagos, grandes corpos hídricos, né, e também de terras circundantes, né, e também em região de microescala, similar ao de mesescala, mas em menor magnitude, né, a gente está falando aí de áreas ensolaradas, sombreadas, quantidade de água, né, nos sistemas, né, que a gente está avaliando, né, áreas, por exemplo, irrigadas ou não irrigadas, objetos com diferentes albedos e assim por diante, né. Então, os fatores de macroescala são responsáveis pelas formações dos ventos, né, predominantes, enquanto que os fatores de mesoescala e de microescala têm influência na formação dos ventos locais, né. Então, essa seria basicamente a diferença, né. Em macroescala a gente tem os fatores, né, de formação dos ventos, e aqui, né, em meso e microescala seriam as modificações, né, desses padrões aí estabelecidos, né, em macroescala. Então, o estudo do vento ele tem uma relevância muito grande, né, porque a velocidade do vento tem efeitos consideráveis, né, em vários aspectos, né, relacionados à agricultura, né. Então, eles atuam tanto de modo favorável, né, como de modo desfavorável, né. Então, os efeitos favoráveis, né, a grande ideia, né, é estabelecer alguns métodos, né, para pelo menos mitigar os efeitos desfavoráveis do vento, né, e muitas vezes utilizar, né, os aspectos favoráveis, né, otimizar os aspectos favoráveis, né. Então, os ventos em excesso eles podem ser, né, muitas vezes controlados por meio, né, do que a gente chama de quebra-ventos, né, que são estruturas, né, naturais ou artificiais para bloquear parte desse vento aqui, né, controlando aí, né, um fator aí seria de microescala, né. Então, por exemplo, se você tem uma plantação aqui, né, e você sabe a direção predominante do vento, né, e você sabe que o excesso de vento, né, ele pode causar uma série de fatores, por exemplo, deficiência hídrica, né, com maior velocidade do vento, as plantas tendem a maior transpiração, podem provocar um movimento excessivo, né, do plantio aqui, né, causando avarias, né, nas folhas, perda de folhas e assim por diante. Então você planta, né, árvores aqui no entorno da sua plantação, né, para evitar, né, com que o vento, né, atinja, né, de maneira mais efetiva aí o seu plantio, né. Então seria uma das ideias aqui, né, que são esses cordões aqui, ó, de vegetação, né, que são barreiras naturais que servem como quebra-vento, né. Então você tem que, para fazer isso, você tem que conhecer, né, a direção, né, e a velocidade do vento, para ver se isso aqui é necessário, né, e aonde que você vai colocar, né, para, né, influenciar nos processos de evapotranspiração, né, que exercem influência no consumo hídrico das plantas, né, como eu disse, né, maior velocidade do vento tende a uma maior transpiração das plantas, né, e a irrigação, né, obviamente é bastante onerosa, né, então é bastante interessante, né, essa questão no manejo da irrigação. Dentro dos efeitos favoráveis do vento, a gente tem distribuição de calor, dispersão de gases poluentes, suprimento de CO2, né, para frentes frias, transpiração, né, das plantas, dispersão de sementes, de pólen e assim por diante, né. E os efeitos desfavoráveis, né, deformação na paisagem, né, e de plantas, né, embora, né, a erosão hídrica aqui no Brasil ela tem uma
uma relevância bem maior em relação à erosão eólica, né, causada pelo vento, né? A erosão eólica ela é bastante relevante, né, principalmente, né, em regiões ali do Nordeste, né, que a erosão eólica causa, né, uma série de deformações na paisagem, né? Então ela também causa, né, eliminação de insetos polinizadores, desconforto animal, né, com remoção excessiva do calor, né, o vento faz com que o animal perca, né, calor, né, e muitos animais vão aumentar o metabolismo, né, para manter a temperatura corporal, né, danos mecânicos em plantas, né, como folhas, né, o órgão fotossinteticamente ativo das plantas aí, né, podem sofrer graves consequências aí, né, por danos mecânicos, né, aumento da transpiração, fechamento do estômago e redução de área foliar, né. Os danos produzidos pelos ventos, né, os vegetais, são mecânicos, né, que são ferimentos, né, causados, né, pela própria ação do vento. É uma ação mecânica mesmo, né, o vento bate nas folhas, né, causando, né, esses tombamentos, folhas machucadas e assim por diante, né, agravamento de moléstias, né, por exemplo, entrada, né, de fungos, né, de agentes patogênicos aí que podem aproveitar, né, esses danos, né, causados pela influência mecânica, né, pelo vento que bate nessas plantas aí, né, e também a própria incidência de pragas, né, ela tem uma certa influência em relação ao vento, né. E também um aumento, né, da evapotranspiração em períodos de estiagem, né, ventos secos, né, e quentes podem aumentar a evapotranspiração e agravar os efeitos do estresse hídrico, né. Então, no caso, né, de áreas irrigadas, né, o consumo de água seria bem maior, né, nessas situações, né. Então, a proteção, né, seria evitar as faces de terrenos mais atingidos pelo vento com construções de quebra-ventos, ou vegetação, né, ou cercas, né, cercaduras, ou plantio de culturas intercaladas. Então isso tudo serve, né, para que o vento, né, ele sofra a influência dessa barreira aí, né, e não cause tantas avarias assim no seu sistema agrícola, né. Então aqui são exemplos, né, de barreiras aqui com cercaduras, né, e mesmo vegetação, né, que influenciam aí nesse vento aqui. Eles servem como barreiras, né, protegendo o seu sistema aí, agrícola. Então eles normalmente, né, existem algumas recomendações nesses sistemas de quebra-vento. Eles são recomendados a construção com árvores retas, flexíveis, né. Não adianta você colocar árvores, né, que são pouco flexíveis, né, ou caducifólias, que tendem, né, a queda, né, com ventos de alta velocidade, né. Então essas faixas de árvores, elas têm que ser plantadas, né, de 10 até 15 vezes, né, a altura da espécie que você trabalha, né. Então são árvores, né, com 10 a 15 vezes a altura da sua cultura, né, e o espaçamento entre as árvores, né, na mesma fileira, entre 4 e 6 metros, né, para você aumentar aí a efetividade, né, da sua ação aqui, né. E as fileiras devem ser sempre dispostas perpendicularmente à direção do vento, ou seja, vai servir exatamente como uma barreira, né, que vai reduzir os efeitos, né, da velocidade do vento, que poderia causar avarias às plantas, né. Então você também deve manter 2 metros, pelo menos 2 metros livres, né, entre a base da copa, né, e o solo, para permitir o escoamento do ar frio noturno, né. Então são algumas recomendações aí para, né, o uso de quebra-ventos arbóreos, né. E além disso, né, a gente tem, né, os eventos, alguns fenômenos meteorológicos, né, bastante comuns e intensos, né, ligados aí ao vento, né, que são, né, os tornados, né, e os furacões, né. Então um tornado, ele é um fenômeno meteorológico que se manifesta, né, com uma coluna, né, de
de ar que gira de forma bem violenta, né, e potencialmente perigosa, e ela sempre está em contato com a superfície da Terra, né, e uma nuvem do tipo cumulonimbus, né, que são aquelas nuvens com grande desenvolvimento vertical, né. Então a base, né, seria essa nuvem, né, cumulonimbus aqui em cima, né. Então é um dos fenômenos atmosféricos mais intensos, né, que se conhece, né. Eles apresentam, né, formas, tamanhos diferentes, mas geralmente esse formato cônico aqui bem característico, né. Nós estamos em 2021, né, e recentemente, né, eu vi algumas notícias de tornados aí na região do Vale do Paraíba, né, no interior de São Paulo, cidades aí bastante conhecidas como São José dos Campos, né, tiveram a ocorrência desses fenômenos aqui, tá? Esses tornados, né, a maioria desses tornados, né, eles têm vento, né, que ultrapassam aí os 50 km por hora, né, chegando até muitas vezes 180, 200 km por hora, né, e a altura, né, varia entre 50 e 80 metros, né, de altura, né. Os mais extremos, né, eles podem chegar até a quase 500 km por hora, né, então são eventos aqui, né, bastante violentos, né, formados por um centro de baixa pressão, né, durante tempestades, né, baixa pressão, né, que causa ascendência do ar, normalmente ar quente e úmido, né, que geram, né, esse fenômeno aqui, que os ventos podem alcançar até 500 km por hora, né. Então existem classificações quanto à intensidade do tornado e assim por diante, né, mas são fenômenos bastante, né, são bonitos, mas bastante destrutivos, né? Eles têm uma série de consequências bem relevantes, né? Bem relevantes aí para as localidades em que eles ocorrem, né? Já o furacão, né? O furacão já é um fenômeno, né, que marinho propriamente dito, né? E o que impulsiona, né, a formação desses furacões, né, é a água, né, do oceano, né, que normalmente está bastante quente, né, e ela, através da evaporação dessa água, né, forma, né, esses sistemas aqui que também, né, tem, né, aqui em cima, né, a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, né, e é um sistema, né, de grande intensidade também, né, formado por grandes tempestades, né, e caracterizado por uma região de pressão atmosférica é significativamente menor, né, e a temperatura ligeiramente maior do que as regiões vizinhas, né. Então ele causa precipitações muito grandes, né. Se você colocasse aqui um pluviômetro embaixo aqui desse furacão e fosse coletando a água, né, você chegaria a totais coletados, né, muito grandes, né, em relação, né, ao que normalmente se coleta, né. Você coletaria em questões de horas o que chove no ano, né, em regiões bastante úmidas, né, do planeta aí, né. Então é uma área de baixa pressão atmosférica, né, com uma circulação fechada, tá? Eventos, né, diferenciam, né, em ciclones extratropicais, né, por ter um núcleo quente, né, e um centro bastante definido aqui, né. São sistemas bem extensos, aí conhecidos como o olho do furacão aqui, né. Então, dependendo da localização geográfica, né, e também da intensidade, né, ele pode ganhar várias outras denominações, né, como tufão, depressão tropical, né, ou ciclone. Então, pessoal, o que a gente tinha para a aula de hoje é isso, né, espero que tenham aprendido um pouco mais aí sobre, né, os ventos, né, tanto os aspectos de formação desses ventos, como também, né, das tendências de deslocamento desses ventos, né, de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão, né, e os fenômenos que eles podem causar aí, né, em termos agrícolas, né, e também, né, esses fenômenos extremamente interessantes, né, como tornados e furacões, né, que apresentam uma beleza magnífica, né, mas são fenômenos extremamente violentos, de grande intensidade, né, que podem causar uma série de avarias, né, e riscos, né, a vidas humanas, tá bem? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.